O Evangelho segundo São João, o Evangelho mesmo de João, segundo escreveu João, capítulo 5 de João. Aleluia. Amém. João, capítulo 5, verso 1. Glória a Deus. O último dos evangelhos aí, o quarto livro da Bíblia, do Novo Testamento. Glória a Deus. Amém? Todos encontraram? João, capítulo 5, a partir do 1, paralítico de Betesda. Glória a Deus. Diz assim: depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressacados, esperando o movimento das águas. Porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Assim, o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, se me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Senhor, nós estamos aqui neste momento, meu Pai, para te agradecer, para te louvar, para, Senhor, meditarmos na tua palavra. A tua palavra é fiel e verdadeira, digna de toda aceitação. Louvado seja o teu nome. Senhor Jesus, fala conosco. Nós necessitamos ouvir a tua voz, da tua palavra, não de mim, Senhor. Eu sou falho e fraco, mas eu te peço, usa-me, Senhor, e coloca em tuas mãos, que cada um de nós possamos nesta noite sermos edificados, possamos, Senhor, nos enchermos de fé da tua palavra, e também, meu Deus amado, que cada um que aqui veio precisando, meu Pai, tal qual este homem estava ali à busca da sua cura, que possa ser curado e restaurado, para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, e pela fé te agradeço, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Graças ao Senhor, estamos reunidos para louvarmos a Deus, para aprendermos sobre as coisas de Deus, para renovar o nosso entendimento, para nos fortalecermos, nos enchermos de graça. Tudo isso o Senhor nos proporciona quando estamos reunidos, quando ouvimos a palavra de Deus, quando louvamos o seu nome. Então, graças a Deus por essa oportunidade. Esse texto aqui na palavra de Deus, ele é muito conhecido. Certamente você já ouviu algumas mensagens, algumas ministrações referentes a esse texto, né? A cura de um homem paralítico que recebe o favor, a graça de Jesus, e ele é curado da paralisia. A Bíblia diz aqui que Jesus foi a uma festa lá, entre os judeus havia uma festa, né? Coisa que era comum em Israel ter pelo menos 3 grandes festas, e pelo menos uma dessas, cada judeu precisava se dirigir a Jerusalém, sair da sua localidade para adorar a Deus. Aleluia. Se nós tivéssemos a oportunidade de vermos Jerusalém nos dias de uma Páscoa, né? Na festa do Pentecostes,
ia ver um povo muito devoto a Deus, que ia cultuar o Senhor, que ia praticar os ritos da lei ali no caso da Páscoa, e para eles, irmãos, era um momento maravilhoso, era uma ordem de Deus e eles iam louvar o Senhor. E Jesus se dirigiu a Jerusalém, e aqui diz que próximo à porta das ovelhas havia um tanque, né, que em hebreu se chama Betesda, né, e esse tem 5 alpendres. Eu fui pesquisar um pouco sobre o tanque de Betesda. Ele ficava um pouco, não muito longe, mas não muito perto do templo, e nesse tanque, possivelmente, segundo alguns estudiosos da Bíblia, onde os animais que seriam ofertados, que seriam sacrificados, eles eram lavados, as pessoas que vinham de longe tomavam banho ali, havia lugares ali preparados, e tinha canalização deste tanque para levar água ao templo e algumas partes de Jerusalém. Lá era uma fonte que tinha várias utilidades, inclusive abastecer algumas necessidades da cidade. E aquele homem estava ali, porque aqui na palavra de Deus há esse fato relatando sobre o mover das águas, que de tempos em tempos havia uma agitação dessas águas e alguém era curado. Eu estava ouvindo um grande estudioso, que é arqueólogo, Dr. Rodrigo Silva, e ele disse que alguns dos evangelhos, parte deles, quando foram encontrados, estavam um pouco deteriorados. E que, segundo ele, deixa eu falar a versão dele, essa parte do tanque ser agitado, do anjo, não estaria no original do Evangelho. Porque naquela época, Israel vivia sob o domínio de Roma. E Roma era pagã. E próximo do templo, do tanque de Betesda, ali próximo, havia um templo pagão. E, segundo eles, esse estudioso, há uma versão de que o paganismo foi quem, para atestar que aquele lugar era sagrado, quem inventou essa situação das águas serem agitadas e de alguém ser curado só pelas águas, né, sem milagre de Deus, sem uma intervenção de Deus. E eu estou falando baseado no que ele falou, né, esse estudioso. Não me entenda porque eu estou dizendo que de fato que é isso que está acontecendo, que é isso a verdadeira história. Mas vamos abrir ao milagre que Jesus fez para aquele paralítico. Aquele paralítico estava ali e esperando um milagre na sua vida, porque 38 anos de paralisia deve ser muito angustiante para a pessoa, né? Esperar andar, esperar ter uma vida normal, e de alguma maneira surgiu uma possibilidade de esta pessoa voltar a andar. Isso é animador, isso traz esperança para qualquer um, qualquer que seja uma menor das enfermidades, e você alcançar a cura, aquilo é animador. Então o paralítico está lá à espera da cura, e Jesus se aproxima daquele homem, e pergunta se ele quer ficação. Jesus vai direto ao problema dele, ele vai oferecendo-se praticamente para resolver o problema daquele homem. E é lógico que Jesus sabia que aquele homem queria ficação, mas aquele homem estava focado na água, no evento, no que poderia acontecer ali, que resultante daquilo trouxesse a ele a cura da sua paralisia. Senhor, quando a água se agita, sempre alguém está na minha frente, não tem ninguém que possa me colocar lá, sempre tem alguém mais ágil, sempre tem alguém que se sobressai, e eu nunca consigo
chega lá? Rapaz, eu estou te perguntando se tu quer ligação, né? Faltou simplesmente Jesus dizer isso. E Jesus, naquele momento, irmãos, se compadece da situação dele. Porque não tem uma coisa triste para muitas pessoas, principalmente para quem é paralítico, sofrer essa situação. Aqui na nossa cidade, a gente vê algumas pessoas que, inclusive tem a Asdebal aqui, que eles fabricam aquelas cadeiras, aquelas motorizadas mesmo, de moto mesmo, algumas, para eles se locomoverem, para eles andarem. Lá no meu bairro tem um rapaz novo, que inclusive agora ele tem uma cadeira de rodas motorizada, e ele vai, de vez em quando eu toco ele vindo para cá, para a cidade, mesmo quando ele não tinha essa cadeira motorizada, ele andava lá, as pernas deles era a cadeira. Inclusive ele é muito conhecido aqui nesse setor do bairro da Areia, morou aqui muito tempo, eu não sei o nome daquele rapaz, ele reside lá na Terra do Sol. Então, irmãos, para a gente que se levanta pela manhã e anda, que é uma coisa tão natural para a gente, né? A gente não tem essa dimensão que a gente não andar, exceto aqueles que se acidentam, né, que são operados, que precisam ficar em cima de uma cama, ou aqueles que se acidentam e não podem, por um período, colocar os seus membros inferiores no chão, ficar lá de repouso até ter uma recuperação. Então esses devem saber de fato o que é uma paralisia, né? Nós tivemos também aqui no nosso meio, quando nós congregávamos aqui, minha família aqui na Floresta da Rua 6, o irmão Wagner, que ele pegou um tiro, ele foi alvejado com um tiro na Imperatriz, ele perdeu os movimentos, inclusive a gente ia às vezes visitá-lo, e era triste ver aquilo porque dava grandes complicações, e ele involuntariamente levantava as pernas dele, e ele sentia muitas dores, e ele perdeu os movimentos, e ele sofria muito, irmão, com aquela situação, né? O irmão Valber, a gente trazia ele para o culto, ele tinha uma cadeira também, nós fomos pegar ele algumas vezes para trazer para cá, para assistir o culto, e a gente percebe que como é uma coisa negativa a paralisia, que traz graves problemas para a pessoa, inclusive emocionais, se a pessoa não tiver um psicológico bem forte, bom mesmo na direção de Deus, principalmente aqueles que já tinham e perderam os seus movimentos e depois se encontraram nessa situação. Então, o paralítico vai a Jesus, fala para Jesus toda a sua dificuldade, e Jesus manda ele se levantar, louvado seja Deus, tomar o leito dele ali e andar, sair daquela situação de espera, de não encontrar a cura ali naquele lugar, de ver muitas pessoas chegando à sua frente e ele não ter uma saída. Então naquele momento ele é curado plenamente, ele é libertado por Jesus, louvado seja Deus, e ele sai daquela situação de calamidade, de miséria, para agora ter a sua vida normal, poder pegar o seu leito ali onde ele se deitava e levar e caminhar e sair dali, sair daquela situação. E é isso, irmão, que Jesus Cristo nos oferece. Jesus nos oferece cura, Jesus nos oferece libertação, sobretudo a salvação. E essa promessa, como bem lembrou a irmã Francisca Dias, os milagres ainda acontecem. Jesus tem feito muitos milagres, muitas curas. O Senhor tem operado na vida de muitos que creram, dos que creram no presente, dos que crerão e buscarem a Deus, eles serão curados, porque é promessa de Deus. Jesus veio aqui para este mundo para pôr em liberdade os cativos, para curar os enfermos, para libertar os oprimidos, e ele fez muito isto. E muita gente fica numa crença de que as curas, os milagres era para Jesus e os apóstolos, só eles fizeram, eles não acontecem mais. Não, hoje nós temos uma medicina avançada, hoje nós temos outros meios para alcançar cura. Ah, é?
cura aí da esclerose múltipla. Me apresente aí a cura de diversos cânceres que tem aí. Me apresente a cura de muitas enfermidades que muitos médicos especialistas, acho que deve ser frustrante para o médico que estudou a sua vida inteira e ele chegar diante de um paciente e ver aquele paciente sofrendo e tem até condições de pagar, muitos têm, e o médico chega e vai fazer o seguinte: se não diz diretamente, mas diz com um familiar, com um amigo, um parente, rapaz, olha, a medicina não pode fazer nada com você. Nós não podemos resolver essa questão. Não existe cura. Os estudos ainda estão muito aquém, ainda não tem ainda uma cura para o seu problema. Vá para casa. Vá, leve ele para casa e espere. Vou prescrever um medicamento aqui para aliviar a dor, para ter uma melhora assim lá, para dormir e tal. Mas a cura mesmo não existe. Irmãos, os hospitais estão cheios de pessoas desse jeito. Quantos desenganados não tem por aí? Dos médicos, nós estamos falando de Deus, porque Jesus Cristo está vivo. Pode alcançar o seu milagre, a sua cura. Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível que crer. E muitas vezes está aí a causa de não recebermos a cura da enfermidade. Não cremos, não buscamos como deveríamos, não insistimos. Como diz Mateus 7, que a irmã citou, Jesus: batei e abri-se-vos-á. Pedi, buscai e encontrarei. Pedi e dá-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. O que pede recebe, o que bate será, o que busca encontra. E quantas vezes nós não estamos tão cheios de fé e de confiança, de insistir e de buscar. Mas essa promessa é para nós, irmão. Vamos colocar o nosso coração contrito com Deus e vamos buscar o Senhor. Vamos atrás do milagre que Jesus fez para nós. Porque o paralítico lá do tanque pode sair dali. A Bíblia diz que era um dia de sábado quando aquele homem foi curado. E depois os fiscais da lei estavam atrás dele. Quem foi que te curou? Porque, olha, não é isso que tu carregar teu leito hoje, não. Não, mas aquele que me curou, ele mesmo disse que era para pegar o meu leito. E quem foi? Rapaz, eu não sei quem foi, não. A princípio ele não sabia. E depois ele soube. Ele disse para os judeus. Então, irmãos, o Senhor, Ele está aí para curar. Maravilhas. E Ele não está olhando para essas questões pormenores, como por exemplo essa questão aí simplesmente de não poder desfrutar da bênção de Deus, porque é o dia de sábado, e muitos se confundem por isso, irmão. Muitas pessoas se confundem por pequenas coisas. Mas aquele homem pôde alcançar a sua bênção de Deus, servindo de exemplo para nós, por os dias dele e para todos nós. Irmãos, a gente olha, inclusive o tanque de Bethesda, se servir de testemunho, boa parte dele ainda está de pé lá. Inclusive tem uma das fontes que ainda tem água até hoje. Filmaram lá, está lá no YouTube, você pode olhar, assistir. Então, irmãos, a palavra de Deus é fiel. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. E os milagres que Jesus faz, eles são variados, irmãos. Eles são de ordem físicas, emocionais. A morte, Jesus ressuscitou pessoas mortas que servem de exemplo para nós. E isso dá um exemplo de que nós podemos clamar a Ele. A Bíblia diz aqui no livro de João, ainda no capítulo 12, glória a Deus. 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maior do que esta, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja
seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Louvado seja Deus. A promessa é nossa. O Senhor quer nos curar. Amém, aleluia. Irmãos, e se Jesus não tivesse feito, se ele não continuasse fazendo muitos milagres, certamente o sistema de saúde ainda seria mais caótico do que já é. E quantas pessoas são curadas por Deus? Todos os dias, no nosso meio e em outros meios por aí, em outras congregações, outros ministérios. Deus cura. Deus cura aquele que clama a Ele, aquele que busca a Ele. E o Senhor dá autoridade para os seus, para no nome de Jesus fazer estes milagres. A Bíblia diz que os milagres e sinais acompanhariam a pregação do Evangelho. Isso é o Evangelho, continua sendo pregado nos nossos dias, e a palavra nos afirma que enquanto Jesus não voltar, o Evangelho vai ser pregado. Inclusive diz a Bíblia, no livro de Lucas, que quando o Evangelho do Reino for pregado em todo mundo e testemunha todas as gente, sempre virá ao fim. Então o Evangelho está sendo pregado e os sinais, as curas, os milagres continuam acompanhando a pregação da palavra do Senhor, como um dos atestados de que a palavra de Deus é verdadeira e se cumpre. Louvado seja Deus. Aleluia. Não é que se alguém não for curado, então a Bíblia não é verdade. Então, não é isso. Mas o Senhor promete curar, promete fazer os sinais, as maravilhas. E, irmãos, a vida do paralítico do tanque de Betesda deixou de ter aquela história, deixou de ser o homem paralítico, o homem que nunca alcança a sua cura, o homem que não anda. Agora, certamente, aquele homem que havia 38 anos, não sabemos se a paralisia dele é de infância, que não relata no texto, ou se ele ficou paralítico no decorrer da sua vida, portanto não sabemos a idade daquele homem, mas certamente ele pôde levar uma vida normal, pôde trabalhar, pôde se locomover, talvez seguia Jesus, que a Bíblia não relata aqui, depois mais de pé, né? Servia ao Senhor, porque seria muita incredulidade o cara passar 38 anos paralítico e ser curado por Jesus, a fama de Jesus se espalhar por toda aquela região, ainda que ele não conhecesse até aquele dia, mas ele conheceria a partir de então e não seguia o Senhor. Seria muita falta de gratidão. Mas não é de assustar isso, porque muitos ingratos tem por aí, né? Muitos que recebem o favor, a graça de Deus, a bondade, e depois pisa nisso, se dizia. Mas Deus está nos mostrando na sua palavra, Ele está pronto para curar, Ele quer nos levantar. E não olhe para as situações, não olhemos para a dificuldade. A Bíblia diz que é para a gente lançar sobre Ele. O apóstolo Pedro fala nas suas cartas, lançando sobre Ele toda a vossa vida, porque Ele tem cuidado de vós. O Senhor cuida de nós, então vamos lançar sobre Ele, vamos nos derramar na presença de Deus. Agora eu estou com você, você é Filipenses, a carta dos Filipenses, que eu li recentemente, mas Filipenses, né? Obrigado. Então, irmãos, nós precisamos estar na dependência de Deus, buscando ao Senhor. Se você já recebeu curas no passado, continue buscando a Deus. Se ele não outro problema, outra enfermidade, busque o Senhor, clame ao Senhor. E ao longo da nossa vida, certamente nós vamos precisar de muitas curas, de muitos milagres, porque nós adoecemos, envelhecemos, né? Passamos por situações e precisamos da bênção de Deus. E que o Senhor Jesus venha cada dia trabalhar na nossa vida. Creia, você hoje que veio aqui, busque ao Senhor, creia no Senhor Jesus Cristo, e aquele Jesus que oferece a cura para aquele paralítico, oferece para mim, para você, para todos nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe e derrame da sua graça sobre tudo. Amém.